Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação, pela presença, pelo carinho, como já falei, né? Pelo carinho de todos. Que Jesus abençoe e ilumine a sua casa. Que tenha sido um domingo, um final de semana maravilhoso para todos. Então, vamos ver o que a Joana nos reserva para essa noite, para a nossa eu ia falar meditação, mas reflexão, o nome é pertinente, para a nossa reflexão para a semana, né? E possamos trazer esse conhecimento para dentro de nós. Então, deixa eu passar aqui. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 131. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito, e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Somos espíritas e somos bombardeados diariamente com tarefas, com situações, com questões que nos provocam sentimentos contraditórios em relação à doutrina espírita, né? O espiritismo chama de provas. São as provas, as expiações, as necessidades de evolução, não importa o nome que se dê, mas são dificuldades que se apresentam no nosso caminhar, as quais nós não estamos tão preparados assim para suportar e vencer. Por que nós não estamos tão preparados? Porque nós nos afetamos. Se estivéssemos preparados, não seria prova, não seria uma expiação. A gente estaria pronto e superaria na melhor condição, mas não é isso que acontece. Então, essas dificuldades, esses atropelos, essas lutas diárias, elas têm esse caráter de forjar-nos, de criar em nós os mecanismos necessários para que nós nos fortaleçamos e possamos seguir em frente, melhorando nossa qualidade espiritual, qualidade moral, desenvolvendo sentimentos nobres de amor, de empatia, de caridade. Mas é muito bonito o discurso, mas é dificílima a implementação. Por isso, volta e meia nós estamos tropeçando e caindo. Nada mais natural, tá? Raros são aqueles que não tropeçam, raros são aqueles que não caem. Então, entendermos essa situação já é um meio passo para podermos enfrentar da melhor maneira todas as adversidades. E a Joana nos dá uma ferramenta que é como se fosse um escudo protetor, que é a prece. Mas não é aquela prece, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou aqui. Pode até ser. Mas tem que ser aquela prece que tem a nossa cumplicidade, a nossa compreensão, o nosso entendimento,
aquilo que está dentro de nós, que seja sincero. Não adianta dizer para Deus, Deus, eu perdoo o fulano que falou mal de mim. Deus, eu perdoo meu parente por ter causado essa adversidade, mas dentro de mim eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Dentro de mim tem aquele sentimento que toda vez que vem a imagem daquela pessoa, eu sinto um desconforto muito grande. Novamente dizendo, isso é normal, tá? Nós, seres humanos, somos assim. Então não adianta nos chatearmos conosco por estar pensando dessa forma ou vivendo dessa forma. O que nós temos que fazer é lutar com todas as forças para que evitemos isso. E esse escudo, que é a prece, ele nos ajuda demais da conta. Quer dizer que se eu fizer uma prece tudo se resolve? Olha, qualquer prece ajuda. Porém, as que têm grande eficácia são aquelas que são redigidas dentro da nossa compreensão, dentro do nosso entendimento, dentro das nossas forças. Porque você pode até dizer assim para Deus, olha Deus, eu estou muito magoado com fulano. Eu gostaria muito de perdoá-lo, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho compreensão, não há o que nesse momento possa me demover dessa ideia. Então eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, que me ajude, que alguém ou algo aconteça para que eu possa compreender melhor essa situação e não guardar tanta mágoa dentro de mim. É um jeito, uma forma de comungarmos com Deus a grande verdade dentro de nós. Que somos espíritos imperfeitos, que não temos condição de lidar com todas as coisas. Nos traz maturidade, porque nós vamos aprender a equalizar as situações, os problemas. Mas também não adianta só rezar. Tem que fazer o exercício, né? Não adianta só tomar vitamina. Você tem que fazer o exercício, você tem que fazer todo o tratamento para que você melhore. Então, a prece, quando sai do fundo do peito, da alma, quando ela sai com sinceridade, ela cria essa barreira. Mas Deus, ele fica lá olhando para dentro de nós para saber se essa prece é verdadeira ou não? O que vocês acham? Deus fica analisando a gente? Não, essa é verdadeira, eu vou atender. Não, essa não é tão. Quando nós oramos, nós nos concentramos. Quando aquela prece mecânica, né? Que a gente vai só repetindo as palavras porque são bonitas ou que tem grande força, ou a gente não sente nada. Ou o nosso sentimento é muito raso e muito fraco. Quando nós nos concentramos para compreender aquela situação, aquele momento, para nos comunicarmos com Deus, a gente foca e dentro de nós os mecanismos de sentimentos começam a trabalhar. Quando os sentimentos começam a trabalhar, nossa mente começa a fazer o quê? Produzir as ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias vão em nosso fluido, do nosso perispírito, e começam a vibrar esses fluidos, começam a transformar esse fluido, aumentando, né,
a sua frequência vibratória. E esse fluido é transportado para a nossa psicosfera. E é nesse momento que esse fluido mais elevado, mais sublimado, com grande dose de sinceridade, de coragem, de entendimento, os obsessores, eles não conseguem penetrar. Então, sim, tudo que a Joana colocou nesse texto é a mais pura verdade. Então, quando uma situação de adversidade chegar para nós, vamos tratar essa situação com paciência. Vamos ter calma. Vamos ter uma nitidez de pensamento. Vamos dizer para nós mesmos, se eu entrar em pânico, em desespero, se eu me assustar, eu vou perder a minha concentração. E vou perder a condição de me proteger de qualquer outra situação. Se um irmão nos ofende, se um amigo, uma pessoa, né, nos trata de uma maneira não digna, é aquela hora que nós temos que olhar para dentro de nós e falar assim, assim, me ajuda para não fraquejar, me dê força. Pedir a Deus que essa raiva dentro borbulha, ela seja acalmada, para que nossa vibração possa vir a acalmar aquele ambiente, apaziguar aquele ambiente também. Então, a oração, as pessoas falam assim, é bom todo dia na hora de dormir orar, na hora de acordar orar, na hora de fazer a refeição orar. A gente vai tornando atos mecânicos. Melhor dizer, toda vez que você vai se preparar para algo, seria bom você convidar Deus para participar contigo. E a gente tira aquela função orar. Nós vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração. Não, vamos convidar Deus, vamos convidar Jesus, vamos convidar os bons espíritos, vamos convidar o nosso anjo da guarda a participar conosco daquela situação, estar conosco ali naquele momento. E sermos sinceros, francos, com Deus e, obviamente, conosco. Não adianta você chegar para Deus, ó Deus, me dê força, porque senão eu vou voar no pescoço dessa criatura. Então, você já está dando vazão àquilo que não deveria dar. Tem que falar assim, ó Deus, me dê força, para que eu encontre a serenidade dentro de mim, para que eu não exploda, porque não quero piorar ainda mais essa situação. Entender que o outro, ele faz aquilo que ele entende que seja bom para ele. Então nós temos que fazer aquilo que nós compreendemos que seja melhor para nós. Vamos colocar aqui uma vírgula, eu sempre toco nesse ponto. Não é que nós devamos ser aqueles seres submissos, capacho dos outros. Não. É nos impormos, mas na serenidade, na calma, sem aumentar tom de voz. Se você não tem condição de falar normalmente com alguém, de não ter essa serenidade para conversar, é melhor se calar. Porque a gente vai dando vazão, a gente vai ebulindo e daqui a pouquinho começamos a lançar um monte de palavras e depois falar, não sei nem o que eu falei. E aí o caldo já foi entornado. Então, que possamos guardar essa lição para esse início de semana, que possamos exercitar
fortemente essa lição todos os dias. E vamos trocar o nome de fazer uma oração, uma prece? Uma vez eu já fiz essa sugestão a algumas pessoas. Vamos transformar num convite. Vamos convidar Deus para estar conosco. Vamos convidar os bons espíritos, nossos mentores, a estarem naquele momento participando, junto de nós. Toda vez que você vai fazer um trabalho, você sabe que precisa disso, daquilo, então você mentalmente você fala, eu estou precisando disso, fazer aquilo. Quando você vai fazer uma receita, se você tem ela de cabeça, você tem que falar, eu preciso disso, 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 disso. Ou então, eu vou lá no caderno diz assim, o livro, a internet, não importa onde for, vai estar lá, ó, lista de ingredientes, esse. Vamos fazer a mesma coisa no nosso dia a dia. Chegar de noite, olha, Senhor, eu passei meu dia assim, não gostei da minha atitude, ou tomei uma tal atitude que eu não sei se está certa ou está errada. Eu acho que não esteja muito certa, porque se eu estou falando contigo agora, ela foi importante e aconteceu algo que foi desagradável. Então, me ajuda a compreender que os trabalhadores que aqui estão, do bem, possam me trazer durante o sono, né, quando estiver indo dormir, as lições necessárias para que eu possa encontrar o caminho. Quando estiver acordando, Senhor, olha, está começando o dia, vai estar vindo aí, ó, as pedreiras que a gente tem que quebrar durante esse dia, já começo com um problema aqui ou ali. Então, peço a vocês que estejam comigo para que eu possa me desdobrar, possa enfrentar essas situações com calma, onde for possível interceder, intervir, para que se desenrole da melhor maneira. Quando nós passamos a ter essa conversa com Deus, nós nos tornamos mais íntimos. Nós saímos daquela condição de subservientes para amigos, para companheiros. Então vamos chamar Deus para conversar conosco, vamos conversar com Deus para que Ele esteja junto de nós o tempo todo, para que esses grandes amigos espirituais estejam conosco nessa semana, nas próximas semanas, esteja sempre. E durante o dia, como diz o pessoal na rua, se o bicho pegar, vamos conversar com Deus. Talvez Ele não solucione aquele problema, mas certamente aquela pausa, aquela conversa, aquela concentração, aquela meditação naquele momento, daquele diálogo interno, você não precisa falar, fechou o olho, concentrou, já vai te trazer uma serenidade que já vai te ajudar, pelo menos, a encaminhar aquele problema. Então vamos à nossa prece, nos preparando para uma semana maravilhosa que se inicia, para que tenhamos êxito, sucesso, tranquilidade e felicidade. E lembrando que a prece é sempre nossa amiga. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por uma lição que a princípio é tão simples, mas que guarda dentro de si verdades tão contundentes. Senhor, essa semana que inicia, que dentro de todos os nossos desafios, nós possamos encontrar a serenidade e a paz, a tranquilidade para enfrentarmos todos os problemas, para sabermos lidar com cada um, até mesmo aqueles que não têm solução imediata, que não depende tanto de nós, que nós possamos dar o valor necessário, deixá-lo um pouquinho de lado para resolvermos mais na frente. Que nós não gastemos energias desnecessárias, não nos preocupemos, não nos fiquemos ansiosos com coisas que, infelizmente, não estão em nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor,
para que consigamos estar sempre contigo. E o Senhor esteja sempre conosco, nessa ajuda desses queridos irmãos espirituais. Que a sua força, a sua paz, a sua luz, a sua esperança, a sua bondade, o seu carinho, seja conosco sempre. Que nós tenhamos essa fé inabalável, robusta, às vezes até um pouco vacilante, não tão inabalável assim, mas que ela seja rápida, esse abalo seja rápido, esse momento de dúvida seja transitório, passageiro, e possamos ter a esperança de vivermos momentos cada vez melhores em sua companhia. Obrigado, Senhor, que seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Um final de semana maravilhoso para todos, uma semana maravilhosa para todos, que possamos aproveitar esse momentinho final do final de semana para conversarmos com Deus e aproveitarmos essa semana que chega para exercitarmos todo esse aprendizado de hoje. Que assim seja, meus irmãos. Fiquem com Deus.